Salve meus seguifelas, beleza? Que é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto meio polêmico. Vocês podem concordar comigo ou discordar também, mas que é uma coisa que eu venho percebendo de uns tempos pra cá, que é a Marvel está destruindo um dos seus maiores heróis da Casa das Ideias, e é o herói que é cargo-chefe aqui desse canal. Vamos falar nesse vídeo sobre como a Marvel está destruindo o Homem-Aranha. Não sei se você, que é fã do Homem-Aranha igual eu, tem percebido de uns tempos pra cá que o nosso querido herói tá passando por umas histórias estranhas. Teve umas histórias estranhas, muita coisa mudou em suas histórias, ou os escritores e redatores não estão sabendo escrever o herói, fora em outras mídias também, como animações, jogos e filmes. O nosso querido Cabeça de Teia vem mudado muito e não vem agradando muito aos fãs. Bem, pelo menos a mim ele não tá agradando muito. E esse vídeo vai ser um pouquinho polêmico, goste você, eu goste não. E eu vou tentar fazer uma linha do tempo nesse vídeo para que possamos entender o que de fato começou a dar errado na trajetória do nosso herói. Mas antes de a gente iniciar de fato, já vou pedindo para vocês darem aquela fortalecida no canal, compartilhando com seus amigos, nas suas redes sociais. E também, caso não for inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar o sino da notificação para quando tiver um vídeo novo aqui. E também para ajudar aqui, o seu criador de conteúdo, o Geek Nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Bem, como vocês já sabem, como eu já venho falando há muitos vídeos, eu sou um grande fã do Homem-Aranha, que eu comecei a ler quando eu tinha os meus 7 anos de idade, mas a minha história com o Homem-Aranha veio um pouco mais antes disso. Acho que todo fã de super-herói, quando começa a ter um super-herói favorito, começa assistindo um desenho dele, no caso, igual foi eu, quando eu tinha meus 3, 4 anos de idade. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a acompanhar de verdade o Homem-Aranha. E de uns tempos pra cá, de uns 15 anos pra cá mais ou menos, eu vi que as histórias do Homem-Aranha estavam ficando meio... eu não sei como explicar direito. Talvez meio fracas, meio sem nexo, como se não tivesse tanto peso, igual era nos desenhos que eu assistia, igual era nos filmes também, ou nos jogos. As histórias estavam ficando bem fracas, para falar a verdade. E nos últimos filmes também, estrelados pelo Tom Holland, isso não foi diferente. Rebaixaram ao Homem-Aranha como se fosse um herói de quinta que sempre precisasse de um mentor para mostrar a direção que ele devesse seguir. E nesse vídeo o que eu quero tentar fazer, além de traçar uma linha do tempo do herói, é mostrar o que aconteceu com ele, a decadência que ele vem sofrendo dos últimos anos para cá. E vamos começar do começo, da origem do herói. Criado por Stan Lee e Steve Ditko, o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em The Amazing Fantasy número 15, em agosto de 1962. O Homem-Aranha, ele é o alter ego do adolescente Peter Parker, que após ser picado por uma aranha irradiada, após ser picado pela aranha, ele ganha poderes com força e agilidade iguais ao de uma aranha. Porém, o que é de fato de uma aranha lhe faltava, que era fazer teias. Mas, pela inteligência que o garoto tem, ele conseguiu criar dispositivos que permitissem
soltar teias. E com esses novos poderes, já veio à mente do jovem Peter Parker conseguir fazer dinheiro entrando em um programa de TV para ajudar seus queridos tios a cuidar da casa e que também cuidaram dele durante toda a vida. E depois dele participar de uma luta, algumas histórias são uma luta livre que ele entra para ganhar dinheiro, e na original era um programa de TV. Ele ganha o dinheiro, mas não tão aquilo que ele esperava ganhar, como estava no anúncio do jornal. E aí um bandido entra no programa de TV e ele não impede o cara foge. O policial pergunta por que ele não impediu. Ele falou que não era problema dele. Porém, na noite em que ele volta desse programa de TV, o Luta Livre, que ele tinha ido, ele descobre que o tio dele havia sido morto em um assalto. Ele fica triste e furioso e vai ao encontro desse marginal que havia acabado com o tio dele. E quando ele encontra, seguindo os carros de polícia, ele descobre que é o cara que ele não havia impedido. E aí ele dá uma bela de uma surra no bandido e deixa para os policiais prenderem ele. E com isso vem o senso de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa foi uma das primeiras perdas que o jovem Peter Parker teria ao longo da sua história como herói vigilante da cidade de Nova York. E também grandes inimigos o esperava durante essa sua nova jornada. Agora Peter se via sozinho, ele e a tia dele. E durante suas histórias nós vimos que ele havia ganhado um senso de responsabilidade, tentando dividir sua vida como herói e sua vida normal de adolescente. Dentre essa sua vida de herói, vimos grandes vilões passarem durante décadas em suas histórias, como o Abutre, o Largato, Mistério, Kraven, o Caçador, Dr. Octopus, entre muitos. E nele também vemos o desenvolvimento do garoto, passando por toda a crise de adolescente, vemos o bullying que ele sofria na escola e a responsabilidade de ele arcar com a casa, né? Porque sua tia agora dependia dele, não tinha o que fazer. Ele então arruma um trabalho como freelancer, tirando fotos dele mesmo, quer dizer, como Homem-Aranha, para o jornal Clarim Diário. E conhecemos também uma nova figura importante na vida de Peter Parker, que ele seria o seu chefe resmungão, J. Jonah Jameson. Ele não gosta muito do Homem-Aranha, mas vendo que o garoto havia perdido o tio dele, que ele era órfão de pais, ele então, do jeito dele, ajuda o garoto. Então, depois de vários confrontos, há uma nova etapa na vida do jovem Peter Parker, que é entrar para a faculdade. E ele entra na ESU, na Empire State. Então, lá começa uma nova jornada na vida dele. Isso já na final da década de 60, início da década de 70, onde conhecemos os novos amigos e parceiros de Peter Parker. Seu colega de quarto, Harry Osborn, que o pai dele é um grande magnata das indústrias, Norman Osborn. E também conhecemos o primeiro amor da vida de Peter Parker, que entra junto também quando a tia May apresenta a sobrinha da sua vizinha Ana, Mary Jane. Mas nessa história os dois são só amigos mesmo, porque Peter estava totalmente apaixonado pela sua colega de faculdade, Gwen Stacy. Mas tudo isso ia mudar em 1973, onde ficou conhecido como o dia em que os quadrinhos mudaram de vez a sua forma de contar histórias.
na edição 121 de The Amazing Spider-Man. Em junho de 1973, a Marvel escreveria a história que mudaria a forma de como é contada as histórias em quadrinhos. Norman Osborn, o Duende Verde, que acabara de descobrir que o Homem-Aranha era Peter Parker, ameaça ele da forma mais pessoal possível, capturando o amor da sua vida até então, Gwen Stacy, e a leva até a ponte do Brooklyn, onde lá em uma batalha brutal entre o herói e o vilão, ele então a joga da ponte e num piscar de olhos, Peter, para tentar salvar o amor de sua vida, ele não consegue, pois quando a teia pega o corpo da jovem, o ruim acontece. Ele atrai de volta para cima e percebe que ela estava morta. Ele então fica desolado com a morte da sua amada e, em uma batalha brutal, acaba também matando o seu arqui-inimigo, o Duende Verde. Essa é uma das histórias que mexe com o leitor e mexeu também com todos os personagens envolvidos na história. Porque nessa época de faculdade, onde Peter estava estudando, tendo um ensino superior, ele juntamente com Harry, com o Flash Thompson, que era o seu algoz e bully na época do ensino médio, estava se dando até bem. E ele, Mary Jane, Harry, Flash e Gwen formavam um clube de chá, onde ambos saíam para passear, tomar um sundae num barzinho onde eles sempre iam. E também era onde as histórias ficavam mais leves. E depois da morte da Gwen, isso nunca mais aconteceu, pois cada um seguiu seu rumo. Peter ficou desolado porque já era a segunda morte que ele carregava. E muitos envolvidos tiveram traumas. Flash foi pro exército, Harry se envolveu no mundo dos tóxicos e Mary Jane teve que passar por terapias, pois Gwen Stacy era sua melhor amiga. Mas durante toda a década de 70, Peter resolveu seguir em frente. E nas edições seguintes, ele até se tentou envolver romanticamente com a Mary Jane. Claro que não foi uma coisa assim da noite pro dia. Eles não eram tão românticos no começo. Eles estavam mais para confidentes, onde Peter contava seus problemas para ela e Mary Jane idem. Até que no final da década de 70, em 1979, Peter então decide pedir para Mary Jane em casamento. Até que na edição seguinte, de 140, ela diz não, em primeiro momento. Mas vamos continuar nossa história a seguir, porque a partir da década de 80, as histórias do Homem-Aranha dão um giro assim inacreditável. Na década de 80, especificamente 1984, a Marvel lança Guerras Secretas, onde todos os heróis fazem uma espécie de batalha contra alienígenas que queriam dominar o universo da Marvel. E nelas, dos heróis, além dos Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, estava nosso querido Cabeça de Teia, que após uma batalha tem seu uniforme danificado e para tentar reconstruir uma espécie de gosma preta se envolve numa máquina em que possivelmente ia reconstruir o uniforme dele. Porém, quando ele vai pegar o uniforme, ele percebe que ele estava preto e também tinha uma aranha branca no meio do peito dele. Era até que bonito. Ele veio para a Terra, até parecia tudo bem. Ele percebeu que sua força tinha aumentado. Agora ele não precisava dos cartuchos de teia, porque o uniforme parecia produzir teia própria nele. E é aí que se inicia a saga do uniforme alienígena, um uniforme simbionte também, como é conhecido. E aí ele percebe que
Sua forma de pensar havia mudado, parecia que algumas coisas estavam mudando em sua forma de pensar, conduzir os seus amigos, gostos também. E aí ele vai até o Dr. Connors para saber o que acontece, né? Descobre que o uniforme é uma espécie de simbionte, um parasita alienígena que precisa de um hospedeiro. E quando ele percebe que o visitante indesejado que estava tomando conta do seu corpo estava mudando ele de dentro, ele então resolve pedir a ajuda do Quarteto Fantástico para poder tirar o uniforme. No primeiro momento eles conseguem com uma arma supersônica, mas aí algo acontece que o uniforme se solta lá, volta para o seu antigo hospedeiro. Ele acha estranho do uniforme ter voltado e vai até uma igreja onde o sino estava tocando. E lá que ele consegue se livrar do uniforme alienígena. Porém, até 1988 ele usaria o uniforme preto com a aranha no peito, mas essa parte do uniforme preto ele faria um uniforme de colã do mesmo jeito, preto e com a aranha branca, que ele usaria até 1988, quando surgiria o Venom. Mas ainda na década de 1980 acontece um grande marco na vida do nosso querido herói. Em 1987, Peter Parker pede novamente Mary Jane em casamento, e ela aceita dessa vez. E esse é um grande marco que nos mostra em que o herói estava crescendo. Ele já não era mais um adolescente, um jovem adulto que passou pela faculdade, passou pelo ensino médio, pela faculdade, e que teve suas perdas, que cresceu como pessoa. Agora ele estava construindo uma família. E isso era importante para nós como leitores, porque nós vimos que o nosso herói estava amadurecendo de certa forma, que ele estava, apesar tendo mais responsabilidade, ele estava passando por um novo caminho que seja mais inspirador pra gente. Com essa parte do casamento mostraria que seria uma nova fase na vida do Homem-Aranha, mostraria ele enfrentando as dificuldades de ser casado, de ter problemas de relacionamento, de lidar, né, com como construir a família, ter sua moradia, e também mostrar que o herói estava numa nova fase, mostrando que o herói estava de fato amadurecendo. Porque se pararmos para pensar, o Quarteto Fantástico já mostrava isso, porque o Reed Richards e a Mulher Invisível, a Sue Storm, eles também têm a família dele, tem o Franklin Richards, que é o bebezinho lá, e acho que isso também iria acontecer com o Homem-Aranha, mas as histórias dele comeriam despencar um pouquinho a partir dos anos 90. E antes de a gente continuar, galera, eu vou deixar os vídeos que eu fiz sobre determinadas histórias do Homem-Aranha para vocês pegarem um pouco mais o fio da meada, ou no comentário fixado aqui do vídeo, ou em cards que eu vou deixar também, para vocês se aprofundarem um pouco melhor, porque eu já fiz vídeos falando sobre a origem do Venom, que é da época do uniforme negro. Fiz também o casamento do Homem-Aranha, fiz também a saga do clone. Eu vou deixar todos esses que eu tô fazendo essa linha do tempo, eu vou deixar ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo, e também alguns nos cards aqui, para vocês darem uma olhada, beleza? Então bora continuar o vídeo. Então chegamos nos anos 90. Os anos 90 foram o início do declínio das histórias do Homem-Aranha. Apesar de ela ter tido uma boa história, uma boa saga, que foi a Carnificina Total, qual eu já trouxe aqui no canal também no início do ano passado, e que foi uma saga com
cerca de 14 volumes ao máximo. Só que em 1994 as coisas começariam a mudar, pois a Marvel, como já estava em perigo de falência e poucas das suas histórias estavam conseguindo manter a grade, como no caso eram as histórias do Homem-Aranha, do Hulk e também dos X-Men e o Wolverine também. E aí então, em 1994, eles lançam a saga do clone, no qual seria uma saga amada por uns e odiado pela maioria, porque, bem, na história vemos que Peter Parker acha o seu clone que estava tendo contato com a Tia May, e quando ele vai visitar a Tia May no hospital, descobre que tem um clone dele. Só que aí remete a uma história lá da década de 70 ainda, que é a gênese do clone, o qual ele derrota um clone dele que foi criado pelo Chacal, seu antigo professor universitário Miles Warren, o qual eu também fiz vídeo, vai estar junto aqui na lista de vídeo que eu fiz sobre Homem-Aranha. E aí ele descobre que ele tem um clone, e esse clone dele assume a alcunha de Aranha Escarlate. Ele começa a combater o crime por um tempo, mas aí tanto ele quanto o Peter Parker são capturados pelo Chacal. E aí ele descobre que Ben Reilly, que é o nome do clone do Peter Parker, que assumiu, né, esse nome, descobre que o Ben é o original e Peter Parker era o falso. E nisso o Peter Parker ele desiste de ser Homem-Aranha e passa o seu manto pro Ben Reilly, que se torna Homem-Aranha durante 2 anos. Isso não agradou muito os fãs, e aí 2 anos depois de Ben Reilly assumir o manto de Homem-Aranha, a editora resolve então mandar ele pro Vasco para encontrar com Jason Todd. E aí nisso o Peter volta a ser um Homem-Aranha e continua lá suas histórias como o espetacular Homem-Aranha até a chegada dos anos 2000. Então chegamos nos anos 2000 e a Marvel, para poder estar conseguindo trazer os jovens para estar conhecendo seus heróis, para estar chamando um público mais jovem, digamos assim, ela então cria o Universo Ultimate, que são as versões mais jovens dos heróis da Casa das Ideias, como o Homem de Ferro, os Vingadores, que nesse universo Ultimate, o qual eles deram nome, ficaram conhecidos como os Supremos. E os X-Men continuaram como os X-Men. Mas quem estreou esse novo universo foi o nosso querido Cabeça de Teia, com uma roupagem mais jovem, digamos assim, que representava-se o jovem do início do século XXI. Ele estreou a revista Ultimate Spider-Man, que foi escrita por Brian Michael Bendis. E também no universo central, qual a gente já estava acostumado, aconteceram algumas coisas interessantes com o Homem-Aranha. A primeira delas foi que, bem, a Marvel decidiu por separar o Homem-Aranha da Mary Jane, porque ela tinha virado atriz e modelo e precisava cuidar da carreira. E também eles alegavam que as histórias do Homem-Aranha eram melhores quando ele não estava casado, digamos assim, que as histórias dele não eram mais envolventes, então resolveram deixar ele solteiro. Mas nisso também eles colocaram uma nova mitologia, quer dizer, uma nova origem para os poderes no Homem-Aranha, que foi a tal do Totem Animal, o qual é introduzido um novo personagem que explica sobre a origem dos poderes em si para o Peter Parker. Esse que seria Ezequiel, o primeiro a ter os poderes aracnídeos, e qual eu também fiz aqui, que essa saga é conhecida como De Volta ao Lar, que também foi introduzida ao vampiro comedor de totens Morlun, e nisso vai se desenrolando uma história totalmente diferente, nova, para poder também chamar
uma nova leva de fãs para a Marvel. E nisso, em 2004, entre 2005 é lançada a saga O Outro do Homem-Aranha, o qual ele tem uma batalha mortal contra Morlun, e essa batalha resulta na suposta morte do Homem-Aranha. Suposta porque o que acontece com ele depois da batalha mortal com Morlun é que ele meio que troca de pele. É como acontecesse com a aranha, quando ela troca de exoesqueleto, quando ela cresce e tal. E no caso aconteceu com Peter Parker também. E nisso ele ganhou novos poderes, tendo agora a teia orgânica. Ele conseguia enxergar no escuro e saía umas espécies de ferrões dos seus antebraços que causavam paralisia em seus inimigos. E ainda no ano 2000, especificamente em 2006, 2007, 2008, acontece a famigerada Guerra Civil da Marvel, onde os heróis se dividem depois de uma guerra que acontece na Latvéria, e os Estados Unidos vê que é preciso os heróis serem cadastrados, digamos assim. O Homem de Ferro vai ao lado do governo, querendo que se registrem, e aí com isso ia revelar sua identidade secreta, enquanto o Capitão América não gostou. E o Homem-Aranha, em várias HQs, ele ser um grande fã do Homem de Ferro e conseguir algumas coisas, tecnologia e tal, ele se alia pro lado do Homem de Ferro. E aí, quando ele fica do lado do Homem de Ferro, aí que sua vida desmorona de vez, porque quando ele revela sua identidade secreta, seus grandes inimigos, especificamente o Rei do Crime, trama a morte dele. Então o Rei do Crime contrata um Hitman para poder acabar com o Homem-Aranha. Só que nesse momento em que ele vai matar o Homem-Aranha, o tiro acaba passando dele e acerta a Tia May, que é levada para o hospital com grave risco de ficar entre a vida e a morte. Mephisto, rei do submundo da Marvel, vê então uma oportunidade de fazer um acordo para poder salvar a Tia May, vendo toda a situação que o Homem-Aranha tem passado por tentar salvar a vida da pessoa que ele mais ama. Ele então faz a oferta de vender tudo que ele sentia pela Mary Jane, o casamento dele, a vida amorosa que ele teve, uma história com a Mary Jane para salvar a vida da sua Tia May. Mas Mary Jane intervém e falou que eles precisavam de um tempo para pensar. É claro que Peter estava desesperado e queria muito salvar sua tia. Então Mephisto dá um prazo de 24 horas para ele pensar sobre o acordo. Passadas as 24 horas, ele então aceita o acordo com Mephisto e vende tudo que ele tinha conquistado com a Mary Jane para poder salvar a Tia May dele. Um adendo aqui. Eu, na época, quando li essa história, eu fiquei incrédulo, porque ele jogou tudo fora para poder salvar a tia dele. Falei, tudo bem, a tia dele já tá velha, deixa ela aí e a vida que segue. Eu sei que não é culpa do Homem-Aranha nem nada, é culpa de quem escreveu a história, quem tava roteirizando a história. Mas o ruim ainda vai vir pela frente. E pro Peter Parker voltar a conquistar a Mary Jane demorou anos, isso foi em 2009. Demorou anos até ele voltar. Ainda nos anos de 2009 e 2010, no universo Ultimate, o nosso querido jovem Peter Parker tem seu destino traçado, onde em uma batalha contra o Sexteto Sinistro que atenta contra sua família e amigos, o jovem herói Aracnídeo se sacrifica para salvar seus amigos do Duende Verde e o seu grupo de vilões, causando assim a morte definitiva do Homem-Aranha daquele universo. Mas
não ficaria por muito tempo sem um herói aracnídeo, já que outro iria entrar em seu lugar, chamado Miles Morales, um americano latino negro do bairro do Harlem. Ele que conseguiu seus poderes com 13 anos de idade, bem mais novo que Peter Parker. E ele também é uma inspiração de Barack Obama. Eu tenho um shorts e um vídeo explicando melhor a respeito dessa questão do Miles Morales como Homem-Aranha, que eu também vou deixar no link dos vídeos relacionados ao Homem-Aranha. Em 2012, no universo 616, que é o universo central da Marvel, acontece uma coisa um tanto inusitada. Dr. Octopus, que estava em seu leito de morte, pede para o Homem-Aranha visitar ele. E isso era um plano para que ele trocasse de corpo com o herói, passando sua mente para ele. Passando sua mente para o Homem-Aranha, no caso. E nisso começa uma nova saga na vida do nosso querido herói aracnídeo, onde ele se tornaria o superior Homem-Aranha, que duraria até 2017, para falar a verdade, porque aqui no Brasil tem um certo delay de histórias em quadrinhos que elas chegam 1 a 2 anos atrasado. Pois bem, foram muitos anos assim com o Dr. Octopus no corpo de Peter Parker. E aí ele descobriu que o jovem era o herói e que resolveu fazer umas melhorias na vida dele, criando vários robôs vigilantes, construindo uma própria empresa e fazendo ele ter um doutorado na faculdade. E no começo eu achei até meio estranha essa fase, mas com o tempo eu aprendi a gostar. Eu achei essa fase do Dr. Octopus como Homem-Aranha foi bem interessante. E nesse meio tempo, em 2014, aconteceu um dos arcos mais controversos, digamos assim, que foi a saga do Aranhaverso, que diferente do desenho, filme que passou no cinema, quem originou o Aranhaverso, quem deu a explosão para que surgisse outros universos com outros Homens-Aranhas, foi justamente o Dr. Octopus junto com a Aranha 2099, o qual eu também já fiz vídeo aqui no canal. Só que a fase do Aranhaverso ela durou cerca de 29 edições e foi cancelada. Por quê? Bem, já estava ficando maior bagunça, os editores não sabiam o que fazer, o que acrescentar mais para dar um fim, cancelaram. Mas eles resolveram insistir e aí lançaram o Aranhagedon, que seria o Armagedon do Aranhaverso. Só que não rolou também, e nas últimas notícias que eu li também falaram que vai ter um novo Aranhaverso, que vai ter agora um Homem-Aranha diferente, que ele vai ser cadeirante, deficiente e acima de tudo LGBTQIA+. Bem, chegamos agora na 2020, década de 2020, onde parece que eles estão querendo enterrar um dos heróis mais rentáveis e que dá mais lucro para Marvel, com histórias bem meia boca, fazendo o Homem-Aranha ser um fracote, um desprovido de inteligência e também corno também. As últimas histórias está sendo como corno, como um corno também. E pelo que eu vi recentemente, parece que o Homem-Aranha ele meio que tá passando por uma saga chamada As 8 Mortes do Homem-Aranha, onde ele vive, morre e repete, tipo aquele filme lá do Tom Cruise, sabe? Que ele tá querendo desistir de ser o Homem-Aranha. E a mais nova também é que agora a Mary Jane vai ser a nova hospedeira do Venom. Ou seja, eles estão jogando o Homem-Aranha de lado e estão focando em personagens que são
secundários. Homem-Aranha não pode mais ser casado, ter um relacionamento com a Mary Jane, e aí estão estragando. Bem, eu vou ser sincero com vocês, essa nova fase aí do universo 616, em que o Homem-Aranha Peter Parker tá fazendo parte, que é essa fase dele corno, da saga das 8 mortes do Homem-Aranha, eu não cheguei a ler, ou realmente fui procurar para poder fazer conteúdo, e falaram que eu vi vídeos falando sobre essa saga, sobre a nova saga que vai ter da Mary Jane como hospedeiro do Venom. E é triste ver o que o herói favorito de muitos tá se tornando. O que eles estão fazendo com o Homem-Aranha? Porque, sabe, o Homem-Aranha, ele é uma inspiração para todo mundo. Ele é aquele herói que é humano, assim como o Super-Homem, que apesar de ter todos os poderes que tem, ele tem a humildade do ser humano. E o Homem-Aranha é o mais realista de todos, porque ele conversa muito com a gente, porque ele tem problemas reais, ele tem que pagar aluguel, ele tinha uma esposa que era a Mary Jane, tem problemas de relacionamento, tem que cuidar da tia dele, e N coisas, e ainda assim ele traz esperança para as pessoas, ele traz aquela vivacidade de enfrentar os problemas e continuar sorrindo, sabe? Mas com os últimos filmes que teve, desde a aparição dele no MCU, como sendo um herói totalmente dependente, seja do Homem de Ferro, depois foi pro Doutor Estranho no último filme, que apareceu os outros Homens-Aranhas, e também agora nessa nova animação em que ele não tem vida, que ele não tem aquele senso de responsabilidade que foi mostrado tanto nos filmes do Sam Raimi quanto o do Espetacular também, que era estrelado pelo Andrew Garfield, ou até mesmo nas animações dos anos 90, que aquela assim que tinha a alma do herói das HQs, e que essa animação que lançou de 2024, fazendo ele ser um tremendo de um bobão, um moleque que aqueles moleque ficar jogando Free Fire, sabe, aqueles metida nerd que nem nerd é. É triste ver o que a Marvel tá fazendo com Homem-Aranha. Se bem que ela já havia destruído um dos meus heróis favoritos, que era o grupo X-Men e o Wolverine. Que as histórias estão horríveis. Bem, eu ia citar as animações, eu ia citar os filmes, mas acho que dando essa linha do tempo e falando dos acontecimentos mais importantes que ocorreram ao longo da história formada pelo Homem-Aranha, acho que dá para entender o que a Marvel tá fazendo com os heróis dela, não só com o Homem-Aranha, como já fez com o Demolidor, com os Vingadores, Capitão América, Hulk, entre outros. Cara, eu acho que o Stan Lee deve estar se revirando no túmulo dele com o que está se tornando o seu maior herói, com que ele já criou e teve maior carinho em toda a vida, o Homem-Aranha. Não só ele, como todos os outros que ele criou também. É triste de se ver isso. Fora que esses heróis hoje em dia, os heróis era para trazer uma noção assim de, como eu já havia dito, de esperança, de ser uma pessoa melhor, e hoje parece que estão vazios. Todos são marionetes querendo que sugue merchandise, lutar por uma ideologia tão vazia, tão podre. E é isso que eu acho
E eu fico muito triste mesmo com o que tá acontecendo. E eu não tô falando como Samuca, não, eu tô falando como Samuel, o fã de Homem-Aranha que acompanha desde os 3 anos de idade. Bem, galera, terminando mais esse vídeo, eu sei que ele ficou meio longo, mas é uma coisa que eu precisava fazer, uma coisa que já estava me incomodando há bastante tempo, ver o que um dos meus heróis favoritos e o que os heróis que eu acompanhava estão se tornando. Eu deixei passar, tentei ignorar esse elefante no meio da sala, mas tem momentos que as coisas precisam ser ditas e eu acho que o momento era esse. Eu não importo se vocês não gostarem, é a minha opinião, é o que eu acho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Curte também, ative o sininho para quando tiver vídeo novo. Vejo vocês no próximo vídeo e até!